Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Uma alegria poder estar aqui mais uma noite para compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero renunciar ao direito que vocês me deram de pregar e quero pedir ao Espírito Santo de Deus que pregue no meu lugar. Que não seja a minha voz, mas que seja do Espírito Santo falar ao nosso coração. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Que Deus possa falar conosco de uma maneira especial essa noite. Prepara o ré aí que eu vou cantar hoje, hein, pastor Felipe? Aproveitar que a pastora Natasha está rouca e eu vou cantar. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Quem achou diz aí, eu vou morar no céu. Amém. A palavra do Senhor diz assim: partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim para as suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. E respondeu Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que fizeste do subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? Pelo que Moisés clamou ao Senhor e disse: que eu vou fazer a este povo? Daqui a pouco estão dizendo em me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo algum dos anciões de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. E eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. E fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E as mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Ur sustentavam-lhe as suas mãos, um do lado e outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto um memorial num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, o qual chamou Jeová Nissi. Amém? Até aí nós leremos a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Aguenta aí que é no meio da mensagem. Israel está numa jornada, está peregrinando. A caminhada de Israel não é simplesmente sair do Egito e já entrar em Canaã. Não. A caminhada de Israel, ela é uma jornada. E uma jornada se forma em períodos, em ciclos, que se abre e que se fecha.
Uma jornada se define em situações em que eu vou caminhar, em situações que eu vou descansar, em situações que eu vou guerrear, em situações que eu vou recuar. Uma jornada se define assim. Porque somos muito imediatistas e já pensamos lá em Canaã, lá na vitória. Mas para chegar em Canaã, Vitinho, tem que passar pelo deserto. Para passar por Canaã, tem que passar por um processo. Às vezes as pessoas contemplam as suas vitórias e elas não podem imaginar o que você passou no deserto para conquistá-las. As pessoas às vezes olham Canaã e acham lindo Canaã, mas não sabem o tanto que você teve que enfrentar em todo o processo do deserto. Porque é no processo do deserto é que Deus vai nos amadurecer para chegar em Canaã. Cutuca seu irmão e fala com ele: para de ser imediatista. Curte a jornada. Nela tem muitos ensinamentos para nós. A palavra vai dizer então que o povo está caminhando. O povo está peregrinando no deserto, está passando por essa jornada. E a Bíblia vai dizer que ao passar por esse deserto, já enfrentando algumas coisas, já passando por outras, já atravessando o Mar Vermelho, já enfrentando várias situações, a palavra vai dizer que o texto que nós lemos, ele chega em Refidim, que quer dizer lugar de descanso. Porque Deus sempre vai preparar, pastor Felipe, um Refidim para nós. Sempre vai existir lugares aonde Deus vai nos parar só para desfrutarmos um descanso que Ele tem para as nossas vidas. Porque tem hora que o que a gente precisa não é guerrear. Tem hora que a gente precisa não é partir para cima. Tem hora que a gente tem que assentar e desfrutar de um descanso que Deus preparou para nós. Porque quando a gente está descansando, Ele está cuidando de todas as coisas do nosso lado. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles chegam em Refidim, nesse lugar de descanso, a Bíblia vai nos contar que falta água nesse lugar. E por faltar água nesse lugar, o lugar que era para ser descanso, torna-se um lugar de perturbação. Porque a água está faltando. Então eles se perturbam mediante o que falta e perde a alegria do lugar de descanso. Aqui eu começo a aprender algumas coisas que Deus quer falar conosco. Porque no decorrer da nossa jornada, sempre vai nos faltar algumas coisas. A vida nunca está completa, pastora Natasha. Na jornada, em todos os setores, Ronald, que nós vivemos, em todas as áreas da nossa vida, no campo espiritual, no campo familiar, no campo emocional, na saúde, no financeiro, sempre vai faltar alguma coisa. E às vezes a falta dessas coisas faz com que perdemos a alegria do momento de descanso que Deus prepara para nós, porque focamos na ausência e deixamos de desfrutar quem é que está conosco do nosso lado. Eles estão focando no que está lhe faltando, e está esquecendo de quem arrancou eles do Egito, está lá com eles. Que quem atravessou o Mar Vermelho está com eles. Que quem trouxe eles até ali está com eles. Me ajuda a pregar. Cutuca esse irmão que está do seu lado e diz para ele: para de focar no que está faltando. E presta atenção em quem está com você. Quem está com você é provedor. Quem está com você faz milagre. Quem está com você abre porta que está fechada. Quem está com você tem acesso que você não tem. Ele vai aonde você não vai. Foca em quem está com você e desfruta o que Ele está te dando. Às
vezes está faltando dinheiro em casa e a gente se perturba. O casamento está em crise e a gente logo se perturba. O problema se instaurou no filho e a gente se angustia, a gente se desestrutura. Tudo porque está faltando alguma coisa. Ei, está faltando. Tem um Deus provedor que está do seu lado. Tem um Deus provedor que fez você chegar até aqui. Olha quantas coisas que você passou para chegar aqui, meu irmão. Olha quantas coisas você viveu. Olha quantas trombadas que você deu. Olha quantas coisas que você teve que guerrear, peitar, só para chegar. E agora, ao invés de você desfrutar um descanso, o que está te faltando começa a te perturbar. Começa a te perturbar ao ponto de você perder totalmente a alegria do que você está vivendo na jornada. Você não consegue ver outra coisa a não ser o que está te faltando. Ao ponto deles começarem a perturbar Moisés e dizer: Moisés, está faltando água. E agora, o que a gente vai fazer? Moisés, está faltando água. Você precisa de resolver. Você nos tirou do Egito. Você vai fazer nós morrermos aqui. Israel é imaturo. A mentalidade de escravo dele não faz ele permitir descansar. A mentalidade de escravo dele fez ele acostumar dar 2 passos e conseguir as coisas na mão. E agora ele está diante de um oásis. E ele não quer lutar. Ele quer as coisas fáceis. Israel está vivendo essa mentalidade de imaturidade, de não saber desfrutar o que está em volta e só de enaltecer o que está faltando. E ainda peita Moisés e diz assim: você nos tirou de lá, e você conhece muito bem essa região, porque você morou 40 anos em Midian. Então você conhece tudo aqui que está à nossa volta. Então você sabe aonde tem água. Porque Moisés morou 40 anos em Midian, ele tem a obrigação de saber aonde tem água. Essa mentalidade está entranhada nas pessoas. Você é crente, você tem que ter uma resposta para isso. Quem já ouviu isso? Por que esse menino está com câncer? Por que você está passando por essa crise financeira? Por que as coisas estão tão apertadas para você se você vive dentro da igreja? Moisés está dizendo: eu não tenho resposta para te dar. E tem hora que a gente também não tem. Tem hora que a gente é questionado com algumas coisas que a gente não sabe o que dizer, sim ou não, irmão? Tem hora que eles nos cobram alguma coisa, mas você na igreja passando por isso? Ah, não, tem alguma coisa errada. Como se nós tivéssemos a obrigação de ter resposta de tudo. Sabe o que me remete? O profeta, a viúva desesperada chegando na casa do profeta e falando assim com o profeta: ei, profeta, meu marido morreu, o credor está na minha porta, os filhos estão sendo levados, e o meu marido era teu servo, ele temia. Então deixa eu dizer uma coisa: o que eu vou fazer? O profeta olhou para ela, e eu gosto de profeta assim. Olhou para ela e falou assim: o que eu vou fazer? Porque às vezes a gente acha que o profeta tem que ter a resposta na nossa hora. E ele é obrigado a entregar. O profeta como esse está raro. Que olha para ele e falou assim: Deus não falou nada. Eu não tenho nada para dizer a respeito da sua casa.
Agora, pastor Felipe, a Bíblia não diz se demorou 3 minutos, se demorou 3 horas, mas eu vi que está tendo um diálogo, a mulher está olhando para ele, esperando alguma coisa, e ele olhando para ela, e ele falou assim: o que eu hei de fazer? Fica aquele silêncio. E a Bíblia diz que não é 3 dias, se é 3 horas, se é 3 minutos, só sei que quando a terra não tem o que falar, o céu começa a responder para nós. Aí a Bíblia diz, no linguajar do crentice, né? do manto, o fax desceu. A Bíblia diz que o profeta olhou para ela e falou assim: me fala o que você tem na sua casa. Aí Deus começa a responder e a mostrar. Eu tenho uma palavra para dizer para alguém aqui que está vivendo um silêncio de Deus. Estão te cobrando resposta, estão te cobrando saída, estão te cobrando coisas que você não tem como responder, e você já não sabe o que dizer e o que falar, e parece que nunca vai ter uma solução do que estão te perguntando, o que estão te indagando. Eu vim aqui como profeta dizer uma coisa para você: quando a terra não tem o que responder, Deus manda te dizer: o céu vai responder. Eu aprendo que quando eu não consigo, Suzy, Deus começa a se movimentar para mim e começa a dizer: você não tem, mas eu já tenho saída e já tenho resposta para você. Cutuca seu irmão, mas fala com fé com ele. Suporta o silêncio de Deus. Ele não respondeu, não é porque ele não te ouviu. Ele não respondeu, não é porque ele não está vendo o que você está passando. Ele não respondeu ainda, porque ele está trabalhando na sua causa, e tem o tempo certo para agir. Para você é tempo, mas para Deus é preparação. Enquanto você está esperando, Ele está preparando o que você precisa para receber. Aguenta firme, porque está chegando. A Bíblia vai dizer que naquele momento eles estão cobrando algo que Moisés não pode dizer. Moisés naquele momento fica com medo, porque o povo está falando em apedrejar ele. E o desespero dele é: o Senhor está em silêncio e o povo está falando em me apedrejar. Só que, Janete, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o nosso limite. Deus sabe exatamente a hora de agir. E na hora que o povo estava dizendo em apedrejá-lo, ele se movimenta e diz assim para Moisés: pega a sua vara. Quem olha para esse texto sem conhecer a história acha muito comum ele dizer: pega a sua vara. Mas ele estava dizendo assim: Moisés, pega o poder que eu já te dei. Pega a autoridade que está sobre a sua vida. Essa vara já fez milagre. Ela já tocou e o mar abriu. Ela já tocou e o mar fechou. Você já jogou ela no chão, ela virou serpente. Você tem experiência comigo, Moisés. Deixa eu dizer uma coisa: o problema mudou, mas eu continuo sendo o mesmo. É Deus dizendo para Moisés: Moisés, você está vivendo uma história diferente da do mar. Você está vivendo uma história diferente lá no Egito. Mas o Deus que operou no Egito, o Deus que operou lá no mar, é o Deus que vai continuar operando aqui nesse momento agora. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Relembra o que eu já fiz na sua vida. Traz na sua memória as coisas que eu já manifestei em você. Traz na sua mente quantas foram as vezes que eu te levantei. Quantas vezes eu enxuguei suas lágrimas. Quantas vezes eu manifestei milagre na sua vida. Usa o poder e a autoridade que está sobre a sua vida.
pega essa vara e fere a rocha. Pega essa vara. Você está com medo de ser apedrejado, né? Então, fere a rocha aí. Dá glória para eu beber água aí, irmão. Só deu para dar um gole, vocês podem dar mais glória? Mais um pouquinho. Aleluia. Fere. Você está com medo de ser apedrejado, né? A rocha é Cristo, irmão. Ele está dizendo, fere a rocha, porque a rocha já foi ferida por você. Você está sendo com medo de ser apedrejado, mas Ele já tomou sobre si as suas dores. O castigo que traz a paz já estava sobre Ele. A rocha foi ferida para você ser curado, Moisés. Fere a rocha, porque ela toma sobre si o apedrejamento que você está com medo. Porque quando você tocar nela, quando você ferir ela, você vai ver que as pedras vão cair, porque eu vou tomar para si o que você está com medo. Deus me trouxe na igreja metodista central para dizer para alguém, o que você está com medo, Jesus está tomando a frente hoje. O que está deixando você sem dormir, acordar na madrugada com medo de acontecer, Ele está entrando hoje e está dizendo, eu já fui ferido por causa disso, eu já tomei essa dor para você, eu já tomei essa insônia, eu já tomei essa enfermidade, eu já peguei essa depressão, eu fui na cruz para isso, para tirar o pecado, para tirar o medo. Fere aí, mãe. Peraí. A Bíblia diz que ele feriu e a água brotou da rocha. Sabe o que aconteceu, irmão? As pedras caíram porque a solução apareceu. Quando tocamos na rocha, Ele assume os seus problemas para entregar a vitória que você precisa. Você está chorando por quê, querido? Está sofrendo por quê? Se Ele já foi ferido por amor a você, Ele já tomou em seus braços. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é força, Ele é fortaleza, Ele é paz. O salmista disse, não sei porque Deus está me insistindo em dizer isso para alguém, eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus está me dizendo para alguém aqui hoje, fica tranquilo, porque Ele vai te sustentar. Fica tranquilo, porque Ele vai prover o que está tirando o seu sono. Ele vai dizer, você vai deitar, você vai dormir e você vai acordar. Por quê? Porque Ele me sustenta. Coisa boa é ser sustentado, sim ou não, irmãos? Coisa linda. Eu lembro quando eu era sustentado para a mamãe. Ela ficava no banheiro assim, sai daí, quem paga a luz sou eu. E eu deixava pocar, porque ela que pagava. Hoje eu corro atrás da Glaucia, desligo o ar, paga a luz, papá, porque hoje eu pago, entendeu? Só que Ele está dizendo assim, eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que já pagou a conta, e não é a conta da Casa Bahia não, porque essa é fácil, difícil é a do pecado, que Ele foi lá no Calvário, para pagar a maior dívida que você tinha. Ele foi ferido. Aí Moisés recebe naquela hora a vitória. Só que sabe o que acontece? Quando eles estão bebendo água, pastora Natália, eles estão ainda meio sonolentos, meio atônicos, por causa da ausência da água, por causa do desgaste. Aí sabe quem que aparece? Amaleque.
Amaleque sabe o seu momento da sua fragilidade. Ele sabe, ele te estuda, ele te vigia a todo instante. Ele tem uma qualidade que você não tem, sabe qual que é? A paciência de esperar a sua fraqueza. Ele tem a paciência de esperar o momento de você ficar fraco para te atacar. Quando eles estão adormecidos, atônicos ainda, diante daquilo que eles tinham acabado de vivenciar, Amaleque diz assim: vamos descer lá, no lugar de descanso dele. Olha o atrevimento de Amaleque. Olha como ele é sagaz, como ele é perigoso. Vamos lá no lugar da fragilidade dele e vamos atacar ele. Tudo começa por um problema emocional. Daqui a pouco vira espiritual e daqui a pouco você não está mais. Porque ele pega esse problema emocional e é ali que ele vai te atacar. Se a sua fraqueza é o dinheiro, é lá que ele vai investir. Se é mulher, se é homem, é lá que ele vai investir. Se é os seus olhos, é lá que ele vai investir. Se é seu coração, é lá que ele vai investir. Ele vai investir onde você é fraco. E eu preciso te dar uma palavra. Não adianta você falar que é forte o que Jesus falou que é fraco. Jesus falou que a sua carne é fraca. E não adianta você falar: não, eu aguento, fica tranquilo. Eu já vi pessoas falar comigo: não, fica tranquilo, pastor, fica tranquilo, eu aguento. Isso aí eu tiro de letra. Eu vou falar: então, Jesus enganou quando ele falou que você é fraco. Foge, porque Amaleque está procurando a sua fraqueza para entrar contra você. A Bíblia diz que ele investe na fragilidade, na fraqueza deles. E quando eles descem para atacar, a Bíblia vai dizer, que coisa linda, Moisés chama Josué, pastor Felipe. Fala assim: Josué, escolhe alguns homens, desce no arraial, no vale, e guerreia contra Amaleque, porque eu vou subir para o monte e vou guerrear contra eles lá. Sabe o que é lindo? Que Josué está entrando no cenário como líder agora. E sabe o que é bonito, Tati? Não tem um sobrenome que Josué carrega. A Bíblia não vai dizer que Moisés falou assim: chama Josué, filho de tal, 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 neto de não sei o quê. Não, chama Josué e coloca ele na guerra. Porque quer conhecer uma pessoa, coloca ele na guerra. A guerra revela quem a gente é. Lembra de Gideão? Foi a guerra acontecer que os medrosos apareceram. Os frouxos. A guerra revela a sua estrutura. A guerra revela seu caráter. A guerra revela a sua personalidade. A guerra revela o quanto que você é crente. Porque é nela que somos forjados. É nela que temos a grande oportunidade de dizer para Deus: eu estou na guerra, mas eu não te largo. Eu estou na guerra, mas eu confio 100% em ti. Eu estou na guerra, mas eu creio que o meu amanhã vai ser melhor do que o hoje. Cutuca seu irmão e fala com ele: aproveita esse momento da guerra, porque nela você vai mostrar para muita gente quem você é. Josué escolhe os varões e vai para o vale para guerrear. E Moisés diz assim: Josué guerreia no vale, mas eu escolhi guerrear no monte. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que tem guerra que eu vou ter que entrar na espada com ela. Davi era homem de espada, sim ou não? Sansão era homem de espada, queixada de jumento, matou 1000 homens, sim ou não?
Mas você viu Moisés alguma hora pegar na espada? Você viu, pastora Natasha, a senhora que é mais Bíblia? Moisés, em momento algum, pega na espada. Josué pega, Davi pega, Sansão pega, Saul pega. Moisés não. E Moisés falou assim: vou lá para o monte. Porque tem guerra que só vence lá em cima, irmãos. Aqui eu vou aprender com a águia. A águia fica olhando a serpente. E ela sabe a hora de atacar. Quando ela dá o bote, ela pega a serpente e fica lutando com ela aqui na terra, irmãos. Ó. E vai subindo. E vai subindo. E quanto mais ela sobe, mais a serpente sacode. E a serpente lá em cima, ela não tem como dar o bote, porque não é o território dela. E a águia lá em cima está debatendo ela sobre a rocha, está batendo nela e está subindo nas alturas e está dizendo: eu guerreio as minhas guerras aqui no alto. Eu preciso dizer para alguém aqui: ei, você não precisa de descer. Você vai bater na porta dela para bater boca? Ah, não, você vai descer lá no vale. Você vai lá para a rede social e vai falar Você vai descer lá embaixo. Você vai chegar lá no local de trabalho dela e falar assim: eu sou barraqueiro, eu vou lá. Você vai guerrear assim? É assim que você luta as suas guerras? É assim? Não. Ele diz assim: eu vou para o monte, porque quando eu estou lá em cima, o Senhor está pelejando aqui embaixo. Você tomou a decisão certa quando você saiu de casa hoje. Que você disse assim: eu vou guerrear no monte, porque no monte é na presença de Deus. Quando você saiu de casa hoje, você tomou a melhor decisão da sua vida. Que aqui você começou a colocar as suas guerras diante do altar do Senhor. E enquanto você está aqui, Ele já está entrando lá dentro da sua casa agora. Enquanto você está aqui, Ele já está arrebentando a sua segunda-feira de vitória. Ele já está fazendo um estrondo nos lugares que você não tem acesso. No coração das pessoas que você não tem acesso. Tem lugar que você está tentando e não está conseguindo. Mas olha você guerreando aqui e a porta abrindo e a vitória chegando para você. É assim que eu luto as minhas guerras. No alto. E aqui me chama a atenção várias coisas. A primeira delas: quando Moisés vai tocar na rocha, ele fala assim, pastora Natasha: pega a sua vara e toca. Sim ou não? Está escrito aí. Agora, quando ele vai no monte, ele fala assim: eu vou subir no monte com a vara do Senhor. Deixou de ser dele agora. Agora é do Senhor. Por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando ele estava em Hebrom, Deus falou assim: usa a sua vara. Quando ele desceu no Egito, Deus disse assim: usa a sua vara. Quando ele tocou nas águas do Nilo, ele diz assim: usa a sua vara. Quando ele abriu o mar vermelho e fechou o mar vermelho, o Senhor disse assim: usa a sua vara. Quando ele tocou na rocha, o Senhor disse assim: usa a sua vara. Mas quando ele pega o seu instrumento e toca na rocha, na mesma hora, aquele instrumento está desabilitado agora de ser dele e ele é do Senhor. Quando você pega o seu instrumento e coloca ele na presença de Deus, agora a sua voz não é mais sua, agora é do Senhor. Não adianta eu querer pegar essa vozinha e tocar e cantar lá no barzinho, não. Essa voz é do Senhor. Não adianta você querer pegar e agora esse carro que Deus te deu e usar para outras coisas, não. A sua família agora é do Senhor. A sua vida agora é do Senhor. Se você tocou na rocha, se você escondeu na rocha, não é mais seu, agora é dele. Aí ele falou: pega essa vara e sobe com ela. Sobe com ela. Porque agora é a vara do Senhor. Ele está subindo
E o que me chama a atenção é que ele fala assim: Josué, você vai para o vale e eu vou para o monte. Você viu aqui no texto ele chamando alguém para ir com ele? Viu? Mas de repente do lado dele aparece Arão e Ur para subir com ele. Porque quando a minha vida é uma vida que tem um legado do Senhor, eu começo a inspirar pessoas para andar comigo. Eu não preciso de ficar forçando. Vão comigo, vamos subir no monte, vamos não sei aonde. Eu só falo assim: eu vou. E um monte de gente começa a querer ir. Sabe por quê? Porque sabe o que você carrega. Sabe a presença que tem sobre a sua vida. Eu estou vendo Moisés dizer que vai subir, e Arão e Ur se colocando no lugar e dizendo assim: eu vou com você. Porque aonde você for, irei eu. A Bíblia diz que ele sobe. Antes de eu falar que ele sobe, comece a inspirar as pessoas para carregar o que você carrega. As pessoas do seu trabalho precisam olhar para você e dizer: tem alguma coisa diferente em você. Não é você chegar e falar assim: nossa, o ambiente do meu trabalho é muito pesado. É pesado? Muda o ambiente do seu trabalho através da presença na sua vida. Ah, minha casa é muito pesada. Eu chego lá, eu sinto uma opressão. É mesmo? Começa a entrar dentro da sua casa e carregar a presença lá para dentro, porque você vai ver demônios batendo em retirada e a presença de Deus chegando naquele lugar. Aonde você chegar, o lugar tem que ficar diferente. Aonde você pôr o pé, o lugar tem que ficar diferente. As pessoas têm que começar a andar com você e falar assim: você tem paz. Que alegria é essa que você tem? Você está numa guerra terrível, mas só eu posso testemunhar a paz que você tem. Se fosse eu, estava numa depressão, e olha você indo para a igreja, olha você sorrindo. O que você tem? O que eu tenho? Eu tenho uma presença sobre a minha vida. A Bíblia vai dizer que ele sobe. E por muitas vezes eu li esse texto e li esse texto errado, sabe? Eu interpretei ele errado, Ronald. Porque eu olhei para esse texto várias vezes e entendi que as mãos de Moisés se estendiam e eles venciam a guerra lá. Quem entendeu isso também? Eu entendi assim. Não. A Bíblia vai dizer: e Moisés estendia a vara de Deus, e Israel prevalecia na guerra. Quando as suas mãos se cansavam, Israel começava a perder a guerra. Quando eu estava lendo esse texto, me soltou uma revelação nos olhos dizendo: não é Moisés, não é a igreja metodista, é a vara do Senhor. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Se a presença tiver, pode ter certeza que vai ter milagre. Se a presença tiver, a paz vai estar presente. Se a presença tiver, as guerras vão ser vencidas. Se a presença tiver, você vai ser mais que vencedor. O que você precisa é da presença. É a presença que te alegra, é a presença que te fortalece, é a presença que te sustenta, é a presença que te renova, é a presença que ativa, é a presença que faz o que o homem nenhum pode fazer, é a presença que muda o diagnóstico, é a presença que muda o laudo do juiz, é a presença que entra no fórum, é a presença que opera milagre que o homem não pode operar. Fala para o seu irmão: você precisa da presença, porque se ela for contigo, a guerra está vencida. Se ela for contigo essa semana já vai ter experiência para você. Se você for com essa presença, vai ver coisas acontecerem sobrenaturais. Você precisa da presença.
não é de um local bom, não é de uma estratégia. Você precisa da presença, porque se tiver presença, Ele dá estratégia, Ele abre o local, Ele faz tudo que você precisa. Eu não estou espiritualizando o natural, eu estou dizendo que Ele ainda continua fazendo milagre. Aí a Bíblia diz que Ele está com as mãos estendidas, e a vitória acontece. Mas chega um momento, irmãos, que Ele está com a mão estendida, e Ele cansa, porque os seus braços estão pesados. Eu comecei a procurar um entendimento, por que Moisés cansou? Porque é fácil para mim ficar com esse copo levantado aqui, sim ou não? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora já vou começar a incomodar, 2 horas vai começar a me dar um formigamento no braço, sim ou não? Quanto mais eu ficar com ele aqui, mais difícil vai ficar. Sim ou não, irmãos? Sabe por que está cansado, Deise? Porque a guerra está durando muito tempo. E eu estou pregando para a gente aqui, que tem anos que está guerreando a mesma guerra. E só você sabe do cansaço que você está sofrendo, porque entre ano sai ano, é a mesma guerra. O dia amanhece, anoitece, você sabe, mais um dia eu vou ter que guerrear. E não é toda hora que a gente está forte. E não é toda hora que a gente está com disposição, sabe? Não é toda hora que a gente quer estar aqui no culto, meu irmão. Não é toda hora que a gente está dizendo, glória a Deus, não. Tem hora que a lágrima molha o rosto. E a gente fica dizendo, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Mas você sabe que você tem que ser forte, porque se você baixar a mão, tem gente que vai perder a guerra porque você está afrouxando. Aí você se recompõe, levanta e começa, não, é pela minha família, não, é pelo meu filho, é por causa da minha mãe, não, é a minha mulher, é o meu filho. Aí você ganha força e diz, eu preciso de ir mais um pouquinho. Só que você não está aguentando, né? Moisés cansou. Moisés cansou, pastor Felipe. Moisés cansou. Cansou de guerrear a mesma coisa. Força, Moisés, eu não estou aguentando mais. Mas força, aguenta mais um pouquinho. Até que eles perceberam, Ronald, o cansaço dele. E Deus sempre vai colocar gente para te trazer alívio. No meio da sua guerra, no meio do seu cansaço, Deus vai levantar gente para segurar a sua mão. A Bíblia vai dizer que os dois pegaram Arão e Ur e arrumaram uma pedra e disseram assim, assenta, Moisés, assenta porque vai ficar mais fácil. Pega um fôlego aí, descansa, ainda que desorganize um pouco aqui, descansa, porque eu prefiro você vivo do que desfrutar da sua utilidade. Porque tem gente que só quer sua utilidade. Tem gente que só quer o que você produz.
E tem gente que está te espetando, dizendo: levanta a mão, porque se você abaixar, aí vai dar ruim, vai acontecer isso. Mas não está nem aí que você está morrendo. E não está nem aí que o seu emocional está todo abalado. Não está nem aí que você está noite e noite sem dormir. Não está nem aí com o que está a sua estrutura aqui dentro. Eles querem te ver sorrindo, querem te ver bem com todo mundo, mas não é assim. Tem hora, Braulio, que a gente precisa de parar, cara, para descansar. Você está aqui porque muito mais que a sua utilidade, muito mais que te ver pregando, te ver animando, é ver você vivo. É ver você vivo. E tem gente que está mais preocupado com você do que o que você pode produzir para ele. Senta na pedra, Moisés. Ainda que Josué passe uns apertos lá, a gente vai cuidar de você. E aqui eu aprendo uma coisa, sabe o que eu aprendo aqui? Que Moisés sentou desde. Fique em pé, minha irmãzinha, deixa eu te usar. Qual que é mais fácil? Eu manter uma mão erguida em pé? Senta. Ou manter uma mão erguida quando está sentado? É muito mais fácil aqui, não é? Eu não preciso fazer esse esforço. É só fazer aqui, ó. Porque quando a gente não está disposto a descer, vai faltar gente para nos ajudar. Porque tem hora que a gente quer ser forte demais. Que a gente coloca um sorrisão no rosto e as pessoas estão preocupadas com a gente, mas a gente está passando que está tudo bem. Está tudo bem. Está tranquilo. Não está nada. Não está nada bem. Tem hora que você, por ocupar até um cargo, por ocupar um ministério, você acha que você não pode chorar, que você não pode cansar, que você não pode. Você pode. Você pode. E se você descer, fica mais fácil das pessoas te ajudar. Aproveita nesse culto de domingo. Dá um abraço nessa pessoa que está do lado. E se precisar de molhar a camisa dela, molha. Mas chora o que você tiver que chorar. Chore, diz: eu estou precisando de ajuda. Eu não estou aguentando. Conta para ela, está doendo demais. Eu estou fingindo que está tudo bem, mas eu estou com a guerra aqui dentro. Eu estou falando para todo mundo que eu estou aguentando, mas eu não estou aguentando. É Deus te trazendo aqui. Vão agora. E dizendo para você: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para e depois tem novidade. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Eu cuido de ti. Sente Deus cuidando de você aí. Eu cuido. Sente Deus te abraçando aí agora. Eu cuido de você, eu cuido desse neném. Eu cuido das suas lágrimas. Eu cuido das suas noites. Eu cuido do seu filho, mamãe. Eu cuido do seu pai. Eu cuido da sua empresa. Eu cuido do seu emprego. Fica tranquilo. Eu cuido de você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. O que eu tenho é bem
bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Aplauda o nome deste Deus. Hoje deu. Moisés, você não está aguentando, mas eu cuido de você. Eu já preparei Arão e Ur para aguentar aqui, para te sustentar na mão. Já tem gente chegando do seu lado para cuidar de você. Já tem intercessor se levantando e dizer: fica tranquilo que eu vou orar por você. Já tem gente entrando na sua guerra e dizendo: fica tranquilo porque eu estou com você. E se você não vê ninguém, o amigo Espírito Santo está passeando aqui hoje e está dizendo: eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu renovo, eu sustento, eu dou paz, eu cuido. Fica tranquilo. Aí a Bíblia vai dizer que a guerra acabou. Fala para esse irmão que está do seu lado: a guerra vai acabar, irmão. Aguenta firme. A guerra vai acabar. A guerra acabou. Quando a guerra acabou, pastora Natasha, pela primeira vez Deus diz assim: escreve um livro e conta tudo o que aconteceu, porque vai ter gente que vai ler, isso eu interpretando, e vai ser inspirado pela essa história que você vai escrever. Você tem coragem de sorrir para essa pessoa que está do seu lado e fala: você ainda vai ler meu livro? Ah, quando você lê meu livro. Ah, quando você lê meu livro, você vai ser inspirado pela força, você vai ser inspirado pela superação, você vai ser inspirado pela fé, você vai ser inspirado na ousadia, no poder de Deus, você vai ser inspirado que eu nunca desisti da guerra. Ele diz assim: escreve um livro. E nele você vai contar que eu vou extinguir Amaleque da história. Eu vi Deus furioso aqui com Amaleque. Eu falei: por que Deus está tão furioso ao ponto de querer extinguir Amaleque da história? Sabe por quê, irmãos? Porque Amaleque atacou Israel quando eles estavam desmaiados, sem força. Eles chutaram o povo quando não estava com força. E eu sei que eu estou pregando para gente aqui que foi duramente perseguido, que chutaram você, que mancharam a sua história. Mas fica tranquilo, que quando você subiu no monte, eu estava destruindo todos eles, porque a justiça não será sua. Assim diz o Senhor: a justiça será dele, eles serão arrancados da história. Deus tratará com seus inimigos. E aqui não é sabor de mel não, tá? Aqui não é vingança dos seus inimigos não. Aqui é justiça de Deus. Porque o que Deus não permite é tocar nos seus. Aprenda que você é menina dos olhos de Deus. Aprenda que você é tesouro peculiar de Deus. Entenda que tem gente sendo tocada e é órfã e é viúva. E Deus tem um negócio com órfão e com viúva, com pobre, com necessitado.
fica tranquilo que a justiça de Deus vai se manifestar. Aí ele diz, escreve um livro. Fica de pé, meu irmão. E faz um altar. E levanta uma bandeira. Arabadá Shuriandere. E decadeshi. Alabashuriandere Lamanas. Levanta um altar, escreve um livro e levanta uma bandeira. César, na guerra tem hora que a gente perde muita coisa. Na guerra tem hora que a gente perde familiar. Na guerra tem hora que a gente perde bens. Mas uma coisa que Moisés estava dizendo: acabou a guerra, eu fiquei com a bandeira, eu fiquei com o altar e eu fiquei com o livro. E eu vi a derrota dos meus inimigos. A sua história será marcada pela presença de Deus. Mas quando a vitória chegar, não esqueça de levantar um altar de adoração e levantar uma bandeira a Ele, dizendo: foi Ele que fez todas essas coisas. Quando Salomão foi levado, ele diz assim: levaram-me na sala do banquete. E quando eu cheguei na sala do banquete, eu vi um estandarte. E o estandarte que eu vi era o amor. A bandeira que você vai levantar é a bandeira do amor de Deus na sua vida. De dizer: eu não merecia, mas Ele mudou a minha história. É o amor dele, é por Ele que estamos de pé até hoje. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Queria que você colocasse as mãos no seu coração. Porque tem gente aqui hoje que precisa de um renovo, sabe? Tem gente aqui que só você sabe do tamanho da guerra e o quanto que ela está durando. Não é que você é fraco, não é que porque tem muito tempo que você está lutando e você está precisando de um renovo, de restaurar sua força aqui hoje. Corre aqui para o altar, vem cá buscar renovo de Deus hoje. Vem cá buscar força de Deus hoje. Vem buscar a paz de Deus aqui hoje, vem aqui.